Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Vida Missional. Você está aqui na série Dois Dedinhos de Missão e a nossa videoaula de hoje é como orar corretamente e é de uma perspectiva missional. Nós temos o objetivo aqui de potencializar e ajudar no cumprimento da missão e no crescimento espiritual da nossa igreja, o nosso próprio crescimento pessoal. Então fique comigo até o final, compartilhe amplamente essa videoaula e o tema é como orar corretamente. Em São Mateus, no capítulo 6, o versículo 6 e também o versículo 7, o próprio Jesus disse: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos." Nesse texto bíblico, Jesus fala como não orar. Então ele pede para a gente não ficar repetindo as orações como os pagãos têm por costume. A oração tem que ser espontânea, natural, assim como você fala com o cônjuge, com teu pai, com tua mãe, com os teus filhos, algo bem natural, sem repetições. E quando você for falar do mesmo assunto, falar sem aquela repetição. Ele diz que nós devemos orar ao nosso Pai que está em secreto, está falando da oração individual, que é aquela oração mais demorada, aquela oração que você passa mais tempo na presença de Deus, não está se referindo necessariamente à oração em público. Continuando aqui, o que é oração? No livro Caminho a Cristo, página 93, Ellen White diz o seguinte: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Muito lindo isso, né? Então a oração, ela tem que ser natural e espontânea, ao ponto de abrir o coração a Deus, não é para informar a Deus, é simplesmente para nos habilitar e nos preparar para que a oração seja respondida de maneira satisfatória e da forma como Deus quer e deseja. E não é para trazer Deus até nós, é para levar cada um de nós até a presença de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo diz que a oração tem que ser perseverante. Orem continuamente, em outras versões, orar sem cessar. Nós perdemos muitas vezes os benefícios da oração por orar de vez em quando, ora pouco e já desiste. Então a oração ela tem que ser insistente, né? Contínua. No livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, aqui tem o testemunho do profeta. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, e é um decreto de morte aqui, né? Daniel foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E o que a Bíblia diz? 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Esse princípio que eu acho muito lindo aqui de Daniel é que Daniel, ele fazia a oração, ele orava porque estava acostumado. Ele não fazia isso apenas no período de crises, mas no período também de bonanças, período de tranquilidade. Então Daniel orava 3 vezes por dia. Então você percebe que nós oramos muito pouco, não somos insistentes na oração e a nossa oração é muito mecanizada, muito repetitiva. Então nesses textos que nós acabamos de ver, a oração é abrir o coração, devemos ter o costume de orar, devemos buscar o nosso Deus e insistentemente, assim como Daniel fez, no momento de alegria, no momento de tristeza, né? Uma maneira de orar, e aqui eu vou dar só alguns exemplos, né? Uma maneira de orar é você usar o ambiente como conteúdo. Por exemplo, você está no trabalho, está na escola, está dirigindo, você pode orar da seguinte maneira: querido Deus, eu estou aqui num ambiente de trabalho, eu quero te louvar porque eu tenho esse trabalho, daqui eu tiro meu sustento. Né? Quero pedir pelo meu patrão que o Senhor venha abençoar ele para que ele sempre facilite eu estar aguardando o dia de sábado aqui nessa empresa, né? E quero interceder pelos colegas de trabalho. Enfim, você ora louvando a Deus pelo trabalho, intercede por aqueles que estão do seu lado no trabalho e faz os seus pedidos também, né? Então você intercede pelo ambiente de trabalho, alguma meta que você tem que alcançar, alguma dificuldade que você está passando, alguma perseguição que você está sentindo. Então use o ambiente onde você se encontra para orar. Então você vai perceber que isso vai proporcionar muitos minutos de oração. Pode ser dirigindo, pode ser na faculdade, pode ser também em casa, pode ser no trabalho, em qualquer outro lugar. Uma segunda maneira que eu indico para vocês também orarem é utilizando um hino.
uma música cristã, espiritual, que você gosta muito, você vai tomar emprestado a letra da música e essa letra vai te ajudar na sua oração. Por exemplo, o hino Bem Junto a Cristo, você poderia orar das seguintes maneiras: Senhor Deus, eu quero te louvar porque o Senhor me permite ficar bem junto do Senhor. Eu estou bem junto de Cristo e eu agradeço porque Ele não me rejeita, Ele me aceita e ao mesmo tempo Ele me purifica e me perdoa. Eu não tenho nada para te oferecer nesse momento, mas eu ofereço meu coração, ofereço a minha atenção, o meu louvor e a minha adoração. Abençoe, ó Deus, as pessoas que estão aqui na minha família ou estudam comigo, para que elas também desfrutem desse privilégio através do meu testemunho, dessas pessoas ficarem bem junto de Cristo também. Então você viu aí que você pode pegar a letra de um hino e emprestar a letra como uma fonte de oração. O terceiro exemplo que eu quero dar para vocês, são maneiras de orar, é pegar um texto bíblico. E você empresta a ideia do texto bíblico para orar. Por exemplo, Salmo 23, né? Poderia orar assim: Senhor Deus, eu quero te louvar porque o Senhor é meu pastor. Eu não preciso recorrer a nenhum pastor desse mundo, aos líderes desse mundo. Eu não posso ficar dependente de ninguém desse mundo. Eu só dependo de Ti, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e como pastor o Senhor proporciona para mim, né, o meu alimento, minha água, sombra, né, no momento que o sol está me queimando, que são os prejuízos da vida, simbolicamente falando, né? E o Senhor proporciona que nada de mim eu tenho falta, eu não tenho falta na minha vida. Então, o texto bíblico pode emprestar para você informações para você orar satisfatoriamente, né? Agora, como é que se organiza uma oração, né? A oração, se você desejar, você pode organizar ela. Começa louvando o nome de Deus, louvando por quem Ele é, os atributos de Deus. Ele é criador, né, onipotente, onisciente, onipresente, Ele é amor, Deus é amor, então você louva a Deus pelos atributos, as virtudes que Deus tem. Depois, na sequência, você agradece, e não pode agradecer, agradeço por tudo. Não, você vai especificar os motivos para agradecer, né? Pelo alimento, pela água, pela noite de sono, pela família, pelo trabalho, pela escola, bênçãos específicas que você recebeu. E na hora de pedir, também não pede, me abençoe tudo. Não, você tem que especificar o que você quer pedir para Deus também. Se é passar no vestibular, se é questões de casamento, questões financeiras, uma doença. Então Deus gosta que quando a gente ora, sejamos detalhistas, né? E depois, logo na sequência, você intercede pelas pessoas da faculdade, do trabalho, os seus familiares, os irmãos da igreja. Mas também você pode organizar a sua oração simplesmente conversando com ele, relatando a sua vida, como ela está acontecendo, como ela está sendo, sem necessariamente pedir ou agradecer. Então você vai conversando com Deus, louvando o nome dele, adorando e relatando, narrando a tua vida. Isso é muito interessante. É muito bom também você organizar a oração dessa maneira. Agora, um ponto importante para o cumprimento da missão é orar pelo menos por 5 pessoas. Então nós sugerimos que você faça uma lista de oração e ore pelo menos por 5 pessoas não cristãs, pessoas não batizadas, lá do pequeno grupo, ou dos estudos bíblicos, lá do evangelismo, né? Pessoas que você deseja ver na igreja, ver no reino de Deus. Ore por 5 pessoas, não apenas dê estudos bíblicos, mas ore. Com a oração nós iremos batizar e ganhar para Cristo muito mais pessoas. E evidentemente, ore pelos irmãos também. Separe aí um momento para você interceder pelos irmãos, porque quem ora pelos irmãos não fala mal dos irmãos. Então, às vezes, nós somos tentados a criticar os nossos irmãos, mas não oramos por eles. Então, siga essa instrução que todos nós seremos bem felizes, né? Mas você pode orar pela família, ore também pelo seu trabalho, pela sua igreja, ore pela sua cidade, né? Eu tenho o costume de orar pelos prefeitos aqui das 5 cidades que compõem aqui o meu distrito, pelos vereadores, pelos juízes, pelos policiais, pelos empresários, pelos mais pobres, né? Então a oração tem que ser uma oração bem completa. E finalmente, queridos, Lucas capítulo 11, versículo 13, o próprio Cristo diz assim a respeito da oração: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, o mais importante da oração, além de louvar a Deus, agradecer, pedir, interceder pelas pessoas, tanto dentro, aquelas que estão dentro como fora da igreja, ou relatar como é que está a sua vida, e orar da forma como eu falei, pelo ambiente, utilizando o ambiente como conteúdo, ou algum hino, algum texto bíblico, é orar pedindo o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa vir na sua vida e na minha vida para a gente cumprir a nossa missão nessa geração. Então, muitas bobagens que nós praticamos e falamos é justamente porque não temos o Espírito Santo em nossa vida. Portanto, ore insistentemente pedindo o Espírito Santo, confessando o pecado, né, pedindo perdão, né, e Cristo muito em breve voltará. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Compartilhe. Deus abençoe a todos.